Olá pessoal da F5, tudo jóia? Estou aqui hoje com o Denis Vieira da MX, MX Energia Solar. Seja bem-vindo, Denis. Ok, obrigado. Vamos falar de um assunto muito bacana, vamos falar sobre energia solar ou energia fotovoltaica. Gente, e nessa época aí de aumento de conta de energia, Denis, esse mês agora o governo anunciou pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tarifa vermelha R$5 a cada 100 kW consumido. Isso implica num valor bem salgadinho na conta. E a gente quer falar um pouco mais, eu queria te pedir para poder explicar um pouco mais para a galera aqui do portal F5, em que consiste essa energia solar, como é que funciona de uma forma assim bem didática, né, para que o nosso público possa entender, Denis. Ok, olha, o sistema de energia solar fotovoltaica, ele tem poucos componentes, mas que exercem um papel muito importante nesse sistema. São painéis solares que são colocados no telhado das residências. Essa energia ela é em corrente contínua, igual a bateria de carro, de caminhão, e vai para um sistema, um equipamento que se chama inversor de frequência, que transforma essa energia de corrente contínua em energia igual à que a gente consome normalmente, 110, 220, em corrente alternada, né, para se adequar à energia da concessionária. No momento que você tem uma insolação boa, aquele horário que o sol está bem alto no céu, essa energia ela é produzida muito mais do que você necessita na residência ou no comércio, que seja. Então o excedente vai para a concessionária, e é aí que a concessionária lhe dá o crédito dessa geração e que vai ser descontado no final do mês da conta, então chegando até a zerar o custo do consumo seu com a eletricidade da concessionária. Então quer dizer que quando eu coloco a energia solar na minha casa, na minha empresa, eu continuo ligado ao sistema de energia da concessionária? Eu não desvinculo, não tem como? Não desvinculo, é assim, é um sistema que ele não usa um acumulador, uma bateria, então ele é ligado instantaneamente, já abastece seus equipamentos e o excedente vai para a concessionária. Se caso falta energia da concessionária, o sistema todo para. Por quê? Para proteger tanto os seus equipamentos como também o sistema da rede da concessionária. Caso esteja no momento de manutenção, evita algum acidente com algum colega lá da manutenção. Tá, mas esse é o caso quando a energia é ligada direto na rede. Mas tem uma outra opção que você estava me falando, o caso da bateria, como é que funciona? Sim, então tem um outro sistema que ele não precisa da concessionária. Aí é uma opção para a pessoa ter na cidade, e geralmente a gente tem sistema assim, em sítios, né, fazendas. Esse sistema utiliza baterias para poder essa energia alimentar todos os equipamentos da residência. E os painéis solares eles são utilizados para recarregar essas baterias. Então, durante o dia ele recarrega as baterias para fornecer energia 24 horas por dia, né? São sistemas diferentes. Um sistema que se chama off-grid, então ele é desligado da rede da concessionária. Então não precisa da rede da concessionária. Tem as vantagens e desvantagens devido ao custo, né, manutenção. E assim como um sistema de energia solar é um grid, que é ligado na concessionária, tem também as vantagens e poucas desvantagens, né? Que é o que inclusive é o que está servindo de molde aí para a melhoria do sistema de energia elétrico nacional. O Brasil seria um país que ele não teria bandeira amarela ou bandeira vermelha se 10% dos telhados do Brasil tivessem energia solar fotovoltaica. E por que isso ainda não aconteceu, Denis? É porque o governo só incentivou com redução de imposto, PIS, COFINS, ICMS, bandeira amarela e vermelha para quem já tem um sistema solar fotovoltaico. Para quem ainda não tem, ele ainda não reduziu isso. E esse é o único incentivo que eles têm. Na adquisição dos equipamentos você não paga nenhum tipo de imposto, é isenção total, só que termina aí o incentivo. Não se tem uma abertura de linhas de créditos específicas ou uma facilidade para adquisição do crédito. Então, os poucos contras que um sistema solar ligado na concessionária tem é justamente o acesso à facilidade ao crédito, que hoje ele é mais fácil para empresas, né? Pessoas físicas se tornam um pouco mais difícil. Só temos... Isso porque é um pouco oneroso, assim, para você implantar um sistema solar na sua residência. Hoje, apesar de fazer um custo-benefício tem um custo-benefício compensar. Então, um exemplo bem prático aqui. Uma residência que hoje gaste aí seus R$450 por mês de energia.
ele vai ter um sistema onde ele vai custar uma faixa entre 17.500 a 20 mil reais. A aquisição do sistema como um todo. A aquisição do sistema como um todo. Isso que é que tem, o que está previsto nesse valor todo? Sim. Tem que obedecer normas, então nós temos que ter projetos, a gente tem que ter diagrama, a gente tem que ter um documento um documento onde a gente vai ter assinar responsabilidade técnica sobre tudo aquilo que foi instalado e conectado à rede da concessionária. Então, assim, é muito sério, não é só questão de, olha, tá aqui um kit X e acabou. Não, é todo... Isso também me faz pensar que não é qualquer um que pode fazer esse serviço, né? Isso também não é qualquer um. Tem algum órgão que fiscalize? A própria concessionária, dentro da norma regulamentadora da Agência de Energia, ela faz a fiscalização, a vistoria, e mesmo ela só adianta o processo se todos os pré-requisitos da empresa para com o sistema que vai ser instalado no cliente foram cumpridos. Então, quando eu quero montar um sistema de energia solar na minha casa, eu tenho que ir na concessionária e avisar a concessionária de que eu estou fazendo isso? Isso, a empresa já faz isso. Por meio desse projeto? O projeto que é apresentado, ele tem cobertura total, acompanhamento na concessionária, documentação, todo esse registro para atender. Você atender os pré-requisitos da Agência Nacional de Energia. Então, a empresa ela tem que ter todo esse trabalho para com a concessionária representando o cliente. Então, para o cliente, não tem nenhum tipo de preocupação. A empresa já vai cuidar disso tudo. Então, ela tem um prazo. A concessionária tem um prazo para liberar, tem um prazo para poder dar o ok da ligação do sistema. Eles vão dar uma autorização à ligação do teu sistema de energia solar fotovoltaica na rede da concessionária. Então, é muito sério, porque imagina se acontece algum problema nisso tudo e você vai, seus aparelhos eletrodomésticos todos, quem que vai pagar essa conta? É verdade. Então tem que ser tudo de acordo com normas, né, e pré-requisitos que a norma exige. Você estava falando o que compõe aí esse valor de 17 mil para poder custear um sistema completo, né, um sistema solar completo para uma casa, para uma residência que consome em torno de R$450 de energia. Então, dentro desse valor aí está o que? A gente tem os equipamentos, a instalação desse material, fixação no telhado, pode ser de laje, todo tipo de telhado. E também o cabeamento, a estruturação desse sistema todo, adequado à instalação elétrica da residência, e é feito ali o startup disso tudo, o comissionamento que a gente fala, né? Então a gente vai fazer todas as ligações e testes, ver se está tudo ok, e daí a gente aguarda a vistoria da concessionária para poder assim ligar o sistema. Falando de custo, né? É muito difícil a gente conseguir desembolsar um valor como esse, né? 17 a 22 mil reais, para poder implantar um sistema de energia solar na residência. Quais são os caminhos que se tem aí para poder tentar conseguir fazer esse contrato via banco, enfim? Então, hoje nós temos 9 linhas de créditos da maioria dos bancos, ou seja, para pessoa física você tem aí taxas de juros mensais que variam aí de 1,42 até 2,46 ao mês. Você tem aí sistemas de consórcio de energia solar que não tem taxa de juros, é só não tem juro mensal, é taxa de administração, já viabiliza muito. Para empresas tem a possibilidade de você financiar em até 10 anos, com até 3 anos de carência para começar a pagar, então isso é interessante. Você não pagar energia por 3 anos para ninguém. É uma economia boa. É uma economia boa. E também para a questão de ser um produtor rural, ele tem a possibilidade de ter no Pronaf, né? No Pronaf tem essa particularidade de você poder financiar esse sistema e pagar parcelas anuais e não parcelas mensais. A garantia de todos esses equipamentos é de 25 anos. Então, quando você pensa em energia solar, você tem que pensar para filhos e netos. Não é para agora. Um custo de 17 mil a 20 mil reais que você tem hoje representaria como se fosse aí 4 anos de energia. Se você gasta em R$400 mensal, se você multiplicar por 48 parcelas desse valor, você teria aí 4 anos adiantados, né, de energia para uma concessionária, só que não, é para você. E ele tem garantia de 25 anos, durabilidade de 40. Ou seja, você gasta, então, você vai comprar o equipamento, vai pagar antecipado cerca de 4 anos de energia, e vai passar 25 anos
Menos 4, 21 anos, no 21 caso, anos sem pagar energia. Sem pagar energia, usando energia gratuita. Então, tem os... Peraí, gente, mas tem uma questão aí, Denis. Sim. Não vai pagar energia, mas como é que fica a taxa de iluminação pública? Bem lembrado. O que acontece é que, na norma, você fica livre do consumo. Então, o sistema de energia solar, ele cobre 100% do seu consumo. Mas, pela norma, você ainda continua pagando a taxa de iluminação pública, que é da prefeitura. Bem razoável, um valor pagar razoável. Os postes, né, para compensar a energia. E também você continua pagando para a concessionária o que chama-se de custo de disponibilidade do sistema elétrico. Então, seria a taxa mínima do medidor de energia. Isso hoje, obrigatoriamente tem que pagar. Tem que pagar. Independente do sistema de energia. Independente do sistema. Se você tem monofásico, na conta da gente hoje já vem esse valorzinho lá. Esse valor ele não aparece porque a gente está embutido. Ou seja, não aparece porque a gente sempre consome mais do que o mínimo. Então, o mínimo para uma residência, essa que eu dei de exemplo, seria o valor de R$46. Como você tinha falado antes do exemplo, a pessoa viaja, fica com a geladeira, só a geladeira ligada, então, consome o mínimo. Mínimo. Mesmo então, assim, você paga aquele valor mínimo, a taxa mínima. Porque a estrutura está disponível. Está disponível. Então, um sistema onde você pode mandar para a concessionária o teu excedente de energia, então eles taxam dessa forma. Você tem que pagar pelo menos o custo da disponibilidade do sistema, de fiação, cabeamento, a distribuição. E eu vi uma pesquisa que fala que até 2024 a ANEEL prevê que até 30%, se eu não me engano, da produção de energia no Brasil seja por meio de energia solar. O Brasil ele assumiu aí um compromisso, né, um protocolo onde ele até 2024 30% da matriz energética nacional tem que ser de fonte renovável, tanto solar como eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas. Só que o crescimento está sendo muito mais vantajoso do sistema solar, porque você faz instalação no telhado, você não depende de regiões de venta, onde venta muito, onde tem um rio que corre. As condições climáticas são menos complicadas, no caso, em relação ao sol. Em relação ao sol. O sol é o ano todo dia, e independentemente da chuva... Não é só o sol que você estava falando, é a luz, Isso, né? Não é só a questão do sol. Tem que ter a luminosidade solar, mesmo em dias nublados ou com chuventos, mesmo assim o sistema produz. Produz menos, cerca de 30% menos, mas mesmo assim produz. Então, num balanço mensal, no consumo, vai cobrir o consumo. Denis, e à medida com que aumente a produção, melhor a procura por energia solar, há uma tendência, será, de diminuir esses valores na aquisição do sistema? Não, porque todos esses equipamentos... Não é uma questão de oferta e procura? Não, todos esses equipamentos eles são nacionais, todos são fabricados no Brasil. Então, o que ele já teria que ter diminuído de valor, ele já diminuiu. O que pode ser que tenha uma diminuição se vierem novas fábricas para o Brasil. Então, nós temos uma grande fábrica que já está funcionando no Piauí. Nós temos outras fábricas que estão começando a se instalar na Bahia. Já existem fábricas no Sul, em São Paulo e em Minas também. A gente tem uma empresa que ela está produzindo com tecnologia nacional painéis onde eles são flexíveis, então eles não são rígidos como esses normais que a gente vê, que tem uma placa de vidro. Então esse pode ser colocado na fachada do prédio, em janelas, porque ele é translúcido também, ou seja, são tecnologias que estão vindo aí, mas na prática você reduzir o valor só se tiverem mais concorrência na fabricação, porque a procura tem sido muito grande e para você ter uma ideia, cresceu 300% esse ano. Gente. E a tendência é que isso triplique ainda para o ano que vem. Obrigada pela sua colaboração, pelas informações. Né? Quer dar mais algum recadinho? Quer deixar mais alguma dica aí para a galera do portal do F5? Então, a dica para o pessoal é a seguinte: para você economizar energia, já que a gente está nesse tempo aí, a dica é a seguinte: você liga a sua central de ar para dormir à noite por 1 hora na menor temperatura. Aí depois você coloca ela na temperatura 24 ou 25. Então, ela vai manter a temperatura a noite toda e no final do mês você vai ter uma redução de 40% no consumo da central.
Gente, que dica bacana. Adorei. Lembrando que uma central de ar hoje de 12 mil BTUs ligadas 10 horas por noite, os 30 dias, representa aí no final do mês na sua conta de energia R$145. Uma central. Senhor. E se você tem duas, então você já viu mais ou menos aí que de onde está vindo aí essa conta tão salgada. Essa conta tão salgada. Então, só recapitulando a dica, energia da, como é que é? Central de ar. Primeira hora que você já vai para o quarto dormir. Deixa na menor temperatura, 16, 17. Por uma hora. Por uma hora. Depois desse tempo, deixa no 25 e você vai dormir à noite tranquilamente. Gostei da dica, viu? Vou aplicar lá em casa, viu, Denis? Gente, então, esta foi mais uma entrevista com informações aí super úteis para vocês do Portal F5. Fiquem ligados no f5.jor.br. Um abraço e até a próxima!